Neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o Dr. Fernando Freda, que é do escritório Pereira da Costa Advogados. Vem nos falar hoje sobre um tema super importante para todos nós. Então, é um prazer enorme recebê-lo, doutor Fernando. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Tudo Vilmar? ótimo, graças a Deus. Prazer estar aqui contigo. Igualmente, o prazer é todo nosso, principalmente pela aprendizagem que vamos ter com o senhor hoje, que vai nos falar sobre planejamento previdenciário. É isso, doutor Fernando? Isso, então, planejamento previdenciário é uma etapa pré-aposentadoria, né? E ela é de muita importância para todos os segurados da Previdência Social, né? Que desejam se aposentar bem, né? Então, assim, essa etapa do planejamento previdenciário, ela é muito importante para que já vá se preparando para a aposentadoria, né? Então, é muito importante procurar um escritório de direito previdenciário para que o segurado possa planejar a sua aposentadoria da forma que ele deseja, né? Então, essa etapa ela é muito importante, né? Que a gente fala que Previdência Social ela também tem tudo a ver com o tema do programa de Economia e Desenvolvimento, porque é uma questão de investimento, né? Você passa a vida toda investindo valores mensalmente para lá na frente colher o seu investimento, né? Então, é muito importante porque a pessoa faz o planejamento previdenciário, já vai organizando os documentos, né, necessários para o momento certo de se aposentar. Então, o planejamento ele visa muito essa preparação, né? São feitos os cálculos para que se saiba qual o tempo de contribuição que essa pessoa tem, a média das contribuições dela, e também a gente consegue, quanto antes a pessoa começar a fazer o planejamento, o advogado ele consegue fazer um planejamento assim visando aumentar a aposentadoria da pessoa, né? E também, muitas vezes, a gente consegue abreviar essa espera, né? Então, hoje, com a última reforma da Previdência que nós tivemos em 2019, nós estamos com em vigor muitas regras de transição. Então, essa pessoa, ela pode se encaixar em mais de uma regra. Então, se for ver hoje, por exemplo, se uma pessoa vai para o INSS sem fazer esse planejamento previdenciário, pode ser que ela tenha o tempo necessário e se aposente hoje, por exemplo. Só que o servidor ele não vai orientar a pessoa da melhor maneira, porque talvez seja o caso dela esperar 3 meses, pode acontecer desse benefício aumentar R$200. Se essa pessoa aguardar mais um ano, pode acontecer desse benefício dela aumentar R$1.000. Então, é muito importante. A gente tem casos de pessoas que estão assim, elas nem sempre a aposentadoria mais próxima é a melhor. E nem sempre a mais longe seja Cada melhor. caso também. É um caso, doutor Fernando, né? E o público-alvo que o senhor atende nesse aspecto? Porque hoje nós temos muita gente trabalhando na economia informal. São pessoas que não têm carteira assinada, são pessoas que são microempresários, são MEI, microempresário individual, etc. E, obviamente, essas pessoas têm dificuldade. Seria este o público-alvo que os senhores atendem? Sem dúvida. Os segurados obrigatórios, os empresários, todas essas pessoas podem planejar mais ainda, né? Porque eles contribuem, fazem as suas contribuições, então a gente tem mais uma margem para trabalhar com esse público, e sem dúvida. E também o nosso público-alvo, que você pergunta assim, ó, nessa questão do planejamento previdenciário, eu oriento aos jovens já, né? A pessoa com 35... Isso eu ia perguntar, doutor Fernando, a partir de que faixa etária já deve-se começar a fazer? O quanto antes. Imediatamente. Por exemplo, a pessoa está com 35, 40 anos. É a idade ideal para começar a se planejar, né? Porque daí tu ainda tem um tempo para trabalhar, para eventualmente aumentar as contribuições, né? Para aumentar a sua média, né? claro. Pelo fator previdenciário. Exato. O fator agora já foi extinguido com a reforma da Previdência, tem ainda numa regra de transição, mas sim, sem dúvida, quanto antes a pessoa começar a se planejar, melhor. Então eu oriento assim de 35, 40 anos, claro, evidentemente que a pessoa chega lá com 50 e poucos também é uma idade boa, né? Mas também nessa área do planejamento previdenciário, a gente também não consegue fazer milagre, né? A pessoa chega lá com 60 anos querendo planejar
algumas contribuições a mais ou menos, aí a gente não tem tanto tempo para trabalhar, né? Então, essa questão do planejamento previdenciário, se a pessoa já faz com 35, 40 anos, ela já vai guardando os documentos necessários, já vai se planejando na questão de o que pedir para sua empresa, né? Alguns documentos que abreviam, porque quando chega lá na oportunidade de pedir aposentadoria, o INSS ele pede alguns documentos que geralmente demoram, né? Então, se a pessoa já se planeja, ela já tem esses documentos em mãos, o ato da concessão da aposentadoria ele acaba sendo concedido mais rápido, né? Então, assim, o planejamento previdenciário, quando fazer? O quanto antes. O quanto antes tu fizer teu planejamento para tu ir te organizando, melhor. Agora, se vier a fazer depois, também não tem problema, porque daí a gente vai trabalhar, porque muitas vezes também essa questão do investimento do retorno também não é questão de contribuir. Às vezes a pessoa já tem as contribuições necessárias e às vezes o empresário ou até o empregado eles estão investindo valores que não seriam necessários. Então, não só não contribuir. Às vezes, a pessoa, por exemplo, a pessoa que vai se aposentar por idade, por exemplo, ela já tem a carência necessária e se contribuir todo mês não fará a diferença na sua renda, por que está contribuindo? Está investindo um valor que não vai ter retorno, né? Não vai ter retorno. Exatamente. Então, para contribuir e para não contribuir, eventualmente, também. O senhor falou em documentos, guardar documentos. É muito importante a guarda de documentos, não é? Que as pessoas, às vezes, não fazem os trabalhos e tal, mas não pedem nenhum tipo de documentação comprobatória. Isso aí depois faz falta na comprovação. Sem dúvida. Eu, assim... Claro, eu sou advogado previdenciário, mas eu guardo todos os meus documentos laborais, né? Porque agora a gente viu, até a gente estava conversando sobre a revisão da vida toda. Sim. Esse é um exemplo. Na revisão da vida toda, o ideal é a pessoa ter todos os contra-cheques da sua vida. É evidente que isso é difícil, né? Mas a gente encontra casos que a pessoa guarda os contra-cheques, né? Por data, assim, porque a revisão da vida toda são salários anteriores, né? A 94 e até 82 o INSS não tinha isso no banco de dados. Então, como é importante tu guardar documentos, né? E essa questão do planejamento previdenciário, se tu já fizer antes, a gente já vai conversando. O cidadão que serviu, né, quer usar aquele tempo do exército, já vai pedindo a CTC lá para o exército. Eventualmente, se a pessoa estava exposta a agente nocivo, ela vai pedindo já o PPP para a empresa, né, informando quais riscos que essa pessoa está exposta. Então... Eu vejo assim, e na questão econômica também, né, a questão de investimento, isso é fundamental, né, porque nós vemos assim, a gente tem casos no escritório que a gente fala na casa de milhões, né, porque a gente pega a expectativa de vida do cidadão. Quanto que ele vai ganhar até a sua expectativa de vida? Às vezes a gente vê uma regra, quando a gente entrega o planejamento previdenciário, a gente tem os cenários e a pessoa escolhe. Por exemplo, às vezes a pessoa está desempregada, ela precisa de um benefício quanto antes. Mas às vezes a pessoa consegue esperar mais um tempo para ter uma renda maior. Para aumentar a sua renda. Que é vitalícia depois. Exato, porque daí a gente pensa, a gente vai na casa dos milhões, por exemplo. A gente tem casos de uma pessoa que vai ganhar até a sua expectativa 2 milhões de reais e outra regra 1 milhão e 500. Então ela pode escolher visando o seu retorno lá na frente, né? Perfeito. Doutor Fernando Freda, do escritório Pereira da Costa Advogados, lembrando que esse escritório também trabalha na revisão da vida toda. Está à disposição, né, doutor Claro. Fernando, para atender a clientela em geral, porque é um escritório, entre outras coisas, também especializado na área previdenciária. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. E até a próxima Até oportunidade. mais. Um abraço.